Olá, sou o pastor Murilo. Venho trazer mais uma vez uma palavra de esperança para você. Aliás, o tema do nosso bate-papo de hoje é a esperança. Hoje nós teremos a oportunidade de agregar mais sabedoria da parte do Espírito Santo, no sentido de tornar clara a exclamação contida no tema desse nosso bate-papo de hoje, a esperança. Então eu gostaria de indagar de você, qual o sentimento que essa exclamação, a esperança para você, desperta no teu coração? Pensa nisso. Creio que hoje você poderá aumentar a esperança de realizar o que hoje é apenas uma promessa na sua vida. Esperança é uma das 3 virtudes teológicas ao lado da fé e do amor. E essas virtudes significam o penhor, a garantia da presença do Espírito Santo na vida do ser humano, na vida do crente. O apóstolo Paulo, sobre essas virtudes, diz no texto de 1 Coríntios 13:3: Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Temos então que a esperança é virtude do Espírito Santo, que é o contrário da simples possibilidade. Nos dá certeza, nos garante que o Espírito Santo nos ajudará a materializar a nossa esperança e alcançar o prêmio que buscamos e que hoje é apenas uma possibilidade remota na nossa vida. Então, se buscamos a vida eterna é porque sabemos, temos certeza que somos seres mortais. Claro, é o que a palavra da verdade diz. Todos foram feitos do pó e todos voltarão ao pó, como está em Eclesiastes 13:20. Em meio à fraqueza, à deteriorização do corpo, o apóstolo Paulo foi encorajado pelo pensamento de que o temporal é transitório, enquanto o espiritual é eterno. E essa é a grande esperança que passam a ter os que creem na substituição do corpo material e terreno que abriga provisoriamente nossa alma por um corpo celeste, espiritual e eterno. Certeza de que com esse corpo espiritual eterno, que ainda nos será dado, seremos apresentados ao Senhor, seja quando da volta de Jesus ou se nos sobrevier a morte antes disso. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo que hoje usa, ou bem ou mal, 2 Coríntios 5:10. Para você e para mim, o Evangelho se torna bastante claro. Para nós, a palavra da cruz é o poder de Deus, mas para quem a despreza, a palavra da cruz é loucura, como está em 1 Coríntios 1:18. Por isso, a mesma nuvem que era luz para o povo de Deus, era também escuridão para os inimigos de Deus, como está em Êxodo capítulo 14, versículo 20. Eu preciso incentivar você a crer e se apoiar na palavra e motivar você a ter coragem diante das incertezas, das dificuldades, aflições, das tribulações e dos sofrimentos. Baseado na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, eu quero que você saiba que se o seu corpo foi vencido pela morte, você receberá de Deus um corpo celestial, não perecível, real e eterno. Saber não é conjecturar, é ter certeza diante da autoridade da palavra de Deus. Certeza de que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, teremos de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. 2 Coríntios 5:1. Tabernáculo era um santuário portátil, feito por mão de homem, onde havia uma grande tenda na qual os hebreus guardavam, transportavam a Arca da Aliança. Posteriormente, essa tenda foi substituída pelo Templo de Jerusalém, também construído por mãos do homem. Por analogia, fica claro que o nosso corpo mortal, moldado do pó pelas mãos de Deus, abriga provisoriamente a nossa alma. Essa tenda provisória será substituída por uma morada permanente, uma casa, não feita pelas mãos do homem, eterna, nos céus, onde os que creem habitarão. Essa palavra lembra que o povo de Deus, os hebreus, moravam em tendas fabricadas por mãos humanas. O próprio apóstolo Paulo fabricava tendas, como podemos ver em Atos capítulo 18, versículo 3. Além disso, algumas passagens das cartas de Paulo mostram que ele continuava com essa profissão, mesmo e durante o seu ministério. Temos então que as tendas de outrora, do passado,
representa a temporalidade, a fragilidade do nosso corpo mortal. Essa matéria, moldada com pó, argila, voltará para o pó. E o nosso espírito, a essência, imagem e semelhança do nosso Criador, deverá retornar para ele, para o Pai. Abraão deixou clara a revelação e certeza que a terra que o Senhor lhe havia dado era uma morada provisória. Nem Abrão, com toda a sua riqueza, tinha uma habitação permanente. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros como ele da promessa, como está escrito em Gênesis capítulo 11, versículo 9. Enquanto estivermos vivos, abrigados neste corpo terrestre, temos que aguardar com esperança sermos transformados pela morte ou na segunda vinda do Senhor, que coroará o fim dos tempos. Portanto, esse fato é certo, se na vida do Senhor estivermos vivos. Se estivermos vestidos com o nosso corpo atual, com o nosso corpo natural, não seremos achados nus, desprovidos do nosso corpo atual. Segundo a Nova Versão Internacional, diz o seguinte: enquanto vivermos nesta tenda que é o corpo terreno, gememos e suspiramos, mas isso não significa que queremos ser despidos, que queremos morrer. Na verdade, queremos vestir nosso novo corpo, para que esse corpo mortal seja engolido pela vida. E para isso mesmo que Deus nos preparou, para que a mortalidade seja devorada pela vida. Como Abraão, peregrinamos por essa terra movidos pela fé e não pelas vistas. Paulo expressa em 2 Coríntios 5 e 8 sua vontade de deixar o corpo e habitar com o Senhor. Exatamente a mesma mensagem que encontramos em Filipenses 1 e 23. A diferença está em que em 2 Coríntios 5 e 4 expressa o desejo de Paulo não de partir, mas de deixar o corpo sem a necessidade de morrer. A mensagem mais contundente revelada na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, é de que, quer presentes no nosso corpo, ou seja, vivos, quer ausentes, ou seja, mortos, temos que agradar a Deus, porque a minha vida e a tua vida não se encerra com a morte da matéria moldada pelo pó da terra. Essa matéria, aquela do pó, voltará para a terra. Então Deus está falando para você, não fique ocioso, não fique deitado nos louros do sacrifício do meu filho Jesus na cruz. Você tem que continuar a frutificar, a trabalhar para cumprir o seu voto, firmado com Jesus, quando você se batizou. A grande comissão: ide, anunciar as boas novas a toda criatura de todas as nações, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E essa lição, Paulo, o homem de Deus, deixou muito clara, dizendo: vocês sabem como devem imitar-nos, porque nós não ficamos sem fazer nada enquanto estivemos entre vocês, nem recebemos de graça o pão que comemos. Ao contrário, com esforço e cansaço trabalhamos dia e noite para não sermos peso para nenhum de vocês. 2 Tessalonicenses 3, 7 e 8. Irmão, irmã, nós somos espirituais, nós não somos carnais, somos essência, imagem e semelhança de Deus. Ainda que nossa peregrinação nesta terra seja encerrada com a morte, pela deteriorização dessa tenda onde nosso espírito faz morada provisória, estaremos mortos. Mas sabemos que enquanto vivermos neste corpo, não estaremos em nosso lar permanente e eterno, com Jesus, nosso Senhor e Salvador, o Salvador das nossas almas. Pois o amor de Cristo aos homens é o nosso incentivo e a nossa esperança, porque estamos convencidos de que na morte de Cristo pelo pecado de todos, todos recebemos o poder de morrer para o pecado, para que vivamos uma vida nova e transformada, como está em 2 Coríntios 5, 14 e 15. Mas nós temos que decidir que isso aconteça nas nossas vidas. Nós temos que exercitar o nosso livre-arbítrio para fazer com que essa coisa de fato aconteça. Vivermos para Cristo enquanto estivermos neste corpo mortal. Pronto. Nosso bate-papo de hoje chegou ao fim. E olha bem, minha irmã, meu irmão,
E porque eu tenho essa esperança de viver uma vida transformada, eu posso garantir a você que há esperança para você. Graça e paz. Fica com Deus.